tempestades, não é verdade? E quando me foi mencionado e eu recebi este convite, eu dormi bem, mas já acordei adoentada, já acordei doente, né? E até o dia de hoje ainda estou lutando aqui contra uma enfermidade que não é minha, né? Mas o Senhor, Ele é fiel com as nossas, para conosco, e nós estamos neste lugar para adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero agradecer ao pastor Edivan e a sua esposa, a irmã Eliene, por ter me confiado, via esta noite a este lugar, trazer uma palavra para o povo de Deus, povo separado e escolhido. E desde a tarde, eu falava para minha amiga e eu dizia assim: socorro, eu estudei algo e orei a Deus por esta palavra, mas entre o meio-dia de hoje e até este momento, o Senhor falava ao meu coração outro rumo, em outra direção, uma outra mensagem. E bem sei eu que o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações. E eu disse: Jesus, mas eu já trouxe esta mensagem em outro lugar. Aí o Senhor falava ao meu coração: mas a minha palavra, ela se renova a cada dia. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração nesta tarde, e eu dizia: socorro, é tremendo o que Deus está falando ao meu coração. E Deus dizia assim: irei eu confirmar a palavra. E eu estava ali sentada, e desde o início Deus vem falando sobre tempestade. Falou no hino escudo, que Ele é o Deus que acalma a tempestade. Falou através do hino louvado pela irmã Eliane aqui, quando Pedro estava afundando. Falou sobre tempestade. E o Senhor, Ele vem falando ao meu coração desde a tarde. E bem sei eu que alguém que entrou aqui nesta noite está carente e necessitado de ouvir esta palavra. Porque eu não posso conhecer a sua vida, mas há um Deus dos céus, aleluia, que conhece o teu íntimo e o teu profundo, aleluia. Sei também que aqui há pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu nasci no Evangelho, mas Jesus não tem neto, ele tem filho, né? E quando eu cresci, tive entendimento, eu aceitei a Jesus como Salvador aos meus 12 anos de idade, e até hoje estou servindo ao Senhor com alegria, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E nós agora vamos entrar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia, Jesus. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela é forte e ela é clara.
A gente bem sabe que esse texto ele também está escrito nos 3 evangelhos. Existem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas apenas essa passagem ela só faz menção nos 3 primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, né? E por que eu escolhi exatamente o livro de Marcos para ler esta passagem? Porque ao ler lá em Mateus capítulo 8 e ao ler lá em Lucas capítulo 8 também, eles falam de uma forma diferente de Lucas, porque Lucas ele vinha de uma linha sacerdotal, e a forma que Lucas narra essa passagem é uma forma grandiosa, porque ele narra com certo teor de propriedade as coisas minuciosas que aconteceram durante essa passagem, durante essa tempestade. Marcos ele vai detalhar o que aconteceu na tempestade. Então nós que vamos transmitir uma palavra para o povo de Deus, é uma forma mais simples e mais prática de Deus falar com o seu povo. E eu vejo que Marcos ele narra com certo teor de propriedade, porque Marcos era discípulo de Pedro. E quem era que estava dentro do barco junto com Jesus naquela tempestade? Era Pedro. Então Pedro falou com certo teor de propriedade para Marcos. Por isso que Marcos ele vai narrar essa passagem, esse texto, de uma forma diferente. Irmãos, quando eu começo a ler esta palavra, a minha alma ela começa a se alegrar no Senhor, porque o Senhor ele prova a cada instante que ele pode nos surpreender a qualquer momento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus no capítulo 35 vai dizer assim: e naquele dia, que dia é este? Se nós formos lermos em alguns capítulos atrás, a gente vamos ver que neste dia Jesus havia andado muito, cumprindo o seu ministério aqui na terra. Jesus ele havia pregado, aleluia, e realizado milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Marcos ele vai dizer: e naquele dia ao qual o Senhor tinha passado o dia todo trabalhando, cumprindo o seu ministério. Sendo já tarde, disse para os discípulos: passemos para outra margem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente vamos ver, amados irmãos, que o Senhor ele dá uma afirmação àqueles discípulos que estavam naqueles barcos, aquelas pessoas que estavam naqueles barcos. Porque veja que Jesus vai dizer assim: passemos para o outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco, ele escolheu o barco de Pedro, aleluia. Não que os outros barcos não fossem importantes, também eram, mas eu vejo que o Senhor ele escolheu o barco de Pedro, eu acredito, pelo certo teor de intimidade que o Senhor ele tinha com Pedro. Mas ele disse assim para Pedro e para os outros que estavam: passemos para o outro lado, para o outro lado da margem. Oh, aleluia! O que Deus quer falar para mim e para você nesta noite é que não importa ao tamanho da tempestade, e a tempestade que você está enfrentando, ou a tempestade que você ainda vai enfrentar, o Senhor ele está falando para mim e para você: eu te asseguro, você vai chegar do outro lado. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ali deixa aquela multidão, o levam consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então aqueles outros barcos que estavam juntamente
Oh, aleluia. No meio do mar, e um forte vento e uma forte tempestade, aleluia, e muitos estão só a ver. Oh, aleluia. A situação em que o seu barco ele se encontra. Mas Jesus diz para você nesta noite: o teu barco ele pode até balançar para um lado e para o outro, mas o Senhor ele te assegurou que você iria chegar do outro lado. Porque quando Jesus disse para aqueles homens: passemos para o outro lado, Jesus estava dizendo: não importa o que vai acontecer no meio do caminho, não importa o que vai acontecer no meio do percurso, mas eu estou afirmando que a gente vai chegar do outro lado. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já enchia o barco de água. Aleluia. E aqui, irmãos, ao me aprofundar na palavra de Deus, eu descobri que existem dois tipos de vento. Um que se chama rajada e o outro que se chama brisa forte. E eu gosto de repetir e frisar isso, porque é exatamente o que descreve em nossas vidas. Quando nós começamos a se aprofundar na palavra de Deus, a gente começa a descobrir coisas grandiosas do céu. Aleluia! E quando eu vejo, eu fico imaginando aquele barco, naquele mar e aquele vento forte. E eu comecei a pesquisar os tipos de vento. E existem dois tipos de vento, se chama rajada e o outro brisa forte. O rajada ele vem com um certo teor de destruição, ele vem para destruir, porém a duração dele é rápida. Ele vem, destrói e acalma o vento. E existe o brisa forte, é aquele que ele vem com a duração longa, ele demora. Oh, aleluia. Porém ele vai destruindo aos poucos. E em muitas das vezes, oh, aleluia, há cristãos que se encontram, minha irmã, no mesmo estado que aquele barco. E o Senhor fala ao meu coração nesta noite que há ventos que se levantam e destroem e passa rápido, mas o vento mais doloroso, aleluia, é o brisa forte. É aquele que vai destruindo aos poucos, aleluia. E você tem dito: Jesus, eu não suporto mais este vento, porque este vento tem demorado, aleluia. Eu não aguento mais, Senhor, porque está me destruindo aos poucos, aleluia. Mas o Senhor diz para você nesta noite: lembre-se da promessa que eu te fiz lá no início. Que você iria chegar do outro lado. Jesus não te disse que você iria chegar do outro lado? Porque quando Jesus disse para os discípulos assim: passemos para o outro lado, ele estava afirmando: não importa o que vai acontecer nessa travessia, não importa o que vai acontecer para você chegar do outro lado, mas do outro lado você vai chegar. Oh, aleluia. Não importa os ventos que irão se levantar, não importa se é um vento que vai vir destruir tudo e passar logo, ou se é aquele que vai te matando aos poucos. Oh, aleluia. Mas o Senhor diz para você nesta noite: lembre-se das promessas, porque você vai chegar do outro lado. Oh, aleluia.
discípulos começam a se apavorar porque começa a entrar água dentro do barco. E eu acredito que aqueles homens, eles tinham muita experiência. Eles tinham experiência porque eles eram pescadores. E quem é pescador sabe muito bem lidar com qualquer tipo de tempestade, não é verdade? Ele começa logo a arriar as hastes do barco, começa logo a começar a deixar ir contra o vento de um certo modo, para o barco não virar. Oh, aleluia! Mas quando aqueles homens perceberam, pastor Ivan, que eles não podiam mais fazer nada, que o conhecimento deles não iria acalmar aquela tempestade e aquele barco iria afundar, aí foi quando eles começaram a clamar e acordar o mestre. Oh, aleluia! Foi quando eles começaram a perturbar o mestre e dizer: mestre, não se dirá que morramos, nós vamos perecer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A minha alma se alegra porque eu sei que o meu Deus está neste lugar. Eu sei que o meu Deus, Ele está falando, porque Ele vai lá no íntimo. Oh, aleluia. E aí eu começo a entender porque, irmãos, há determinadas situações que nós começamos a dar ouvido a vozes contrárias. Oh, Jesus. Aleluia. Deus me faz falar isto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens estavam dentro do barco. Existem três vozes. Três vozes. Existe nesse texto. Três vozes. Existe a voz de Jesus. Existe a voz do vento. E existe a voz dos discípulos. Qual era a voz de Jesus aqui? A voz de Jesus é a primeira, quando Ele afirma, que diz assim: passemos para o outro lado. A primeira voz é a de Jesus. Qual é a segunda voz? É a voz do vento. Porque o vento, ele se levanta e começa a dizer assim: vou virar o teu barco. Você está ouvindo só vento e você está levando nesse barco só tempestade e você vai perecer. Oh, aleluia. E qual é a terceira voz? É a voz dos discípulos. Quando eles se atemorizam e começam a dizer assim: Senhor, não se te dá que morramos, vamos perecer. Aleluia. Oh, aleluia. Qual das vozes você tem dado ouvido? Louvado seja o nome do Senhor. A voz de Deus? A voz de Jesus? A voz do vento? Ou a voz dos discípulos? Oh, aleluia. Vou traduzir para você entender. Jesus te fez a promessa do início. Jesus disse que você iria conseguir. Jesus disse que você iria vencer. Jesus disse que iria restituir. Jesus disse que iria salvar marido. Jesus disse que iria trazer o filho. Jesus disse que iria te abençoar nesta terra. Jesus disse que você iria andar. Jesus disse que você iria passar e você iria chegar do outro lado. Aleluia! Chegar do outro lado, começam a surgir outras vozes para tentar te embaraçar e te fazer esquecer das promessas que o Senhor te fez. Oh, aleluia. Aí Jesus diz assim: ouça apenas a minha voz. Ouça apenas a minha voz, porque as vozes que se levantarem, elas não irão prevalecer. As vozes que se levantarem, elas não irão prevalecer. Não
ouvindo a voz do vento, porque Ele quer só lhe parar e lhe intimidar no meio do caminho. Não dê a voz dos discípulos. Quem são esses? Não dê a voz, não dê ouvido à voz daqueles homens que dizem: você vai perecer. A tempestade está forte, o seu barco está balançando, e ainda há alguns corajosos que se dizem corajosos chegar para você e saber o tamanho da promessa que Deus te fez e ainda dizer assim: você vai perecer. Glória a Deus. Eu duvido alguém ter coragem de chegar para um irmão e dizer assim: irmão, a tempestade está grande, mas você vai chegar do outro lado. Dê ouvido à voz de Deus, mas já de vez em quando se levanta uns para lhe entristecer. Aleluia. Mas é aí aonde está o ensinamento de Jesus para as nossas vidas. É para nós não nos embaraçarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com a voz contrária, com a voz que diz: aleluia, que tu não irás vencer. Oh, aleluia. Jesus até disse assim: vou eu te curar. Aí o médico diz: não tem mais nem solução para o teu problema. Oh, nem como não. Oh, aleluia. Mas o Senhor diz nesta noite que há solução sim para o teu problema, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Oh, aleluia. O nosso Deus, Ele pode resolver, aleluia, as causas impossíveis. Eu me lembro muito bem que eu vivenciava um momento com uma sobrinha minha. Ela foi diagnosticada pelos médicos com um derrame pleural. Ela estava com os pulmões cheios de líquido. E ela começou a desencadear esse problema com ela, ao ponto dela ir parar no Varela Santiago. E assim, a minha tia, ela não tinha estrutura nenhuma de ficar com a sua filha. E eu disse assim para ela: vamos orar. E só tinha eu e o pai dela, né? O pai dela é enfermeiro, e acompanhamos de perto toda essa situação. E foi para Natal eu e o pai dela. E eu passei lá 15 dias, irmãos, com essa jovem na UTI. E ao todo foram 9 dias na UTI, porque no 10º dia o Senhor chegou com a ordem. E ela desceu da UTI para a enfermaria, que a enfermeira disse que nem estava entendendo porque ela estava descendo. Naquele dia aqui, ela ainda não estava completamente recuperada. Mas quem faz isso é Jesus. E quando eu estava lá, são momentos que a gente vivencia com Deus. Quando eu estava lá com ela na UTI, e assim ela chorava muito porque ela queria eu por perto. E quando eu saía, ela se desesperava, os batimentos subiam, a frequência cardíaca dela ia nos ares. Mas eu dizia a ela: olha, tenha calma, porque eu também preciso descansar. Só era eu e o pai dela, não era crente, ele. Mas quando ele viu Jesus mostrar que quando não quer vir pelo amor, vem pela dor, aí ele passou a entender e conhecer as maravilhas de Jesus. Aleluia! Quem era Jesus? E eu, assim, era um pouco... A gente sempre teve muita intimidade, porém, eu nunca tinha dado um abraço nele, a não ser uma vez por ano, final de ano. E naquele dia, quando eu cheguei, que primeiro ele foi e depois eu fui atrás, quando eu cheguei pra gente revezar, irmã Eliane, ele saiu num estado que ele desabou sobre os meus ombros a chorar, porque sua filha estava prestes a completar
mas de última hora essa menina adoeceu e teve que cancelar tudo. E o Senhor levou a menina para o leito e Deus falava ao meu coração: o que eu quero é conserto. Não é para a morte, mas o que eu quero é conserto. E eu quero conserto na família. Aleluia. Eu estou indo por esse rumo porque eu sei para onde o Espírito Santo de Deus está me levando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando eu entrei, ela começou a se desesperar. Ela mal falava porque afadigada nos aparelhos. E eu fiquei com ela e eu comecei a orar ali. Não podia fazer barulho nenhum. Quem já passou aqui por UTI sabe como é. Que não pode fazer nenhum tipo de barulho. E eu com esta Bíblia aqui. E a minha vontade, irmãos, era de pular naquele lugar. Dar glória a Deus e aleluia. E dizer: Jesus, obrigado porque ela ainda está viva. Mas eu agradeci em silêncio. E as lágrimas desciam sem ela ver. Porque ela não podia nem ver ninguém sorrindo, nem ver ninguém chorando. Porque senão os batimentos dela subiam. E eu fiz uma oração naquele lugar, naquela UTI. E eu disse para o Senhor: Senhor, Tu és o Deus que levanta mortos. Tu és o Deus que restitui, porque o Senhor tirou Lázaro da tumba fria, já quase. Tu és o Deus que cura câncer, que cura lepra, que cura AIDS. Tu és o Deus que cura doença nos ossos. Tu és o Deus que cura as medulas. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus do impossível. E eu comecei a orar em pensamento, sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama dela. E as lágrimas desciam. E ali eu chorava, isso já tarde da noite. E eu disse assim: Jesus, filho de Davi, por amor à minha vida, tem misericórdia dessa criança que ainda iria completar 15 anos. E eu clamei o sangue de Jesus. E naquele instante, com os meus olhos fechados, parece que eu estou vendo, eu vi um homem todo vestido de branco. Aleluia! E caminhava assim, entre 10 camas que haviam na UTI. E entrava assim dentro dela, sabe? E eu olhei para ela e disse assim: minha filha, o que Deus quer contigo é um conserto. Aceita Jesus como Salvador, que tu vai ver o que o Papai do Céu vai fazer na tua vida. E quando foi de 5 horas da manhã, irmãos, aquela jovem olhou para mim e disse assim: tia Camilinha, que ela só me chama assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador. E aquela jovem aceitou a Jesus no 9º dia. Aleluia. No outro dia o médico chegou com a alta e disse: pode descer para a enfermaria, que de lá já vai se embora para casa. Coisa que não tinha nem previsão de sair. Mas o nosso Deus, Ele faz desse jeito. Ele faz desta forma. Oh, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele gosta de provar quão grande é o amor dEle pelas vidas. E eu dizia: Jesus, eu não acredito que eu vou perecer. E os médicos chegavam e diziam: não tem solução. E Jesus falava ao meu coração e dizia: você vai passar. Você vai chegar do outro lado. Oh, aleluia, você vai ser vitoriosa. E ela vai se levantar do leito da UTI. Eu ligava para minha amiga em desespero, porque o caso dela era tremendo. Não tinha previsão de sair do leito da UTI. Mas o meu Deus, Ele se levantou e disse: a promessa que eu te fiz, eu sou fiel para cumprir. Oh, aleluia. Então não dê ouvido. Louvado seja o nome do Senhor.
você não pode. E diz que você não vai conseguir. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus acorda e diz para aqueles discípulos: porque sois tão tímidos, homens de pouca fé? Aonde está a fé de vocês? Eu não disse a vocês que você iria chegar do outro lado. Eu não disse a vocês que vocês iriam chegar do outro lado. Então pegue a promessa que Deus te fez, porque tu irás ver. Oh, me comanda a raça, me canta. Irmãos, crente é assim mesmo. Eu não tenho medo e eu também não tenho vergonha de pregar para quem não é crente, porque eu sei para o que Deus me chamou e eu sei para que o Senhor me escolheu. Aleluia! E crente é avivado, é cheio do Espírito Santo de Deus, é cheio do poder de Deus. Foi cantado aqui um hino que crente, quando entra nesse lugar, pode estar triste, mas quando sai, ele sai renovado. Aleluia! E você que entrou aqui nesta noite escolheu o melhor lugar para estar, porque se vocês pudessem sentir a alegria que nós cristãos sentimos quando a presença de Deus ela desce no lugar, quando nós damos um lugar para o Espírito Santo de Deus fazer, aleluia, grandes coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, aleluia, o cenário é diferente, tudo muda, tudo fica diferente. A palavra de Deus ela é plantada e o dia da colheita só quem sabe é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor olha para os discípulos e diz assim para aqueles homens que estavam ali: aquieta-te e cala-te. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vai dizer assim para o vento: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Oh, aleluia! Jesus sabe aonde está o problema que tem causado essa tempestade.